Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá a todos, muito bem-vindos às Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje vou estar à conversa com Pedro Loureiro e Nelson Durães sobre novas fibras têxteis sustentáveis. Isto, assim, traduzido por miúdos, poderíamos dizer que são os bastidores da tecnologia têxtil, mas ainda assim é preciso esclarecer o que é isto. Pedro, queres começar? Bem, obrigado desde já por esta oportunidade de estar aqui a conversar contigo, Joana e Nelson. Os bastidores da indústria têxtil no campo em que nós estamos é muito focado nas chamadas fibras de celulose regeneradas. Tem sido um trabalho que temos vindo a desenvolver de perto com o CENTE e o CITEV já há alguns anos. Porque de facto acreditamos que este tipo de fibras são mais sustentáveis e que podemos contribuir para que a indústria têxtil seja mais sustentável. Fibras de celulose temos em abundância em Portugal, para o tamanho do nosso país. Já somos produtores há muitos anos de fibras de celulose, que geralmente vão mais, e ainda hoje, para produtos de papel. E o nosso grupo Altri já há uns anos que começou a dar os primeiros passos na cadeia de valor têxtil. Temos uma unidade, que é a nossa fábrica na Caima, que produz pasta solúvel, portanto, de florestas geridas de uma forma sustentável, eucaliptos nacionais, em que estas pastas, este conjunto de fibras, em vez de serem utilizadas para o fabrico de papel, são utilizadas na produção de fibras de celulose. De fibras têxteis. Para fibras têxteis. Nelson, qual é o teu papel aqui nos bastidores desta tecnologia de ponta? Olá, boa tarde. Obrigado também pelo convite. Como o Pedro também já que referiu, nós aqui estamos muito focados naquilo que são as fibras processadas desta celulose. Portanto, estamos a falar de um processo que parte a partir da pasta da celulose, a qual é transformada em fibras têxteis. O CENTE e o CITEV, em conjunto aqui com o Grupo Altri, há uns anos, decidiram avançar em conjunto para a criação de competências no desenvolvimento deste tipo de fios têxteis, até então inexistente e atualmente ainda na Península Ibérica, digamos assim, acabam por ser aqui tecnologias muito focadas na Europa Central, Alemanha e aqui nos países nórdicos, havendo aqui uma lacuna a nível nacional na produção aqui destas fibras e havendo uma indústria muito forte na área da pasta de papel, uma indústria muito forte na área têxtil, faltava de certa forma aqui esta ligação entre estes dois setores. E neste sentido surgiu aqui esta oportunidade, e estamos a falar de fibras que são de origem natural, da madeira, acabam por ser biodegradáveis, portanto conjugou-se aqui uma série de fatores aliando as sinergias industriais à sustentabilidade para a criação destas novas competências. Como é que se chega a uma ideia destas de aproveitar dos produtos de base celulósica para... Portugal tem uma indústria celulósica muito preeminente e que já com uma grande história, portanto é produtiva, funciona, etc. De onde é que surge esta ideia e depois como é que de facto se começam a criar estas ligações entre as várias indústrias e os vários grupos e começamos a tentar perceber depois a seguir, diria eu, como é que daqui passamos para a indústria têxtil. Não sem nos esquecermos de uma coisa muito polémica e chata, que é a palavra sustentabilidade está um bocadinho cansada, não é? De ser tantas vezes utilizada, e quando pensamos em floresta e indústrias associadas à floresta e à gestão de uma floresta sustentável, que permita um território também com ecossistemas, etc., já estamos à partida a falar de questões polémicas, porque, enfim, a floresta tem sido muito castigada e muito massacrada pelo ser humano, por isso, como é que se começa e onde é que se fica?
Boa sorte! Então, Joana, é uma pergunta também tem muitas abordagens diferentes. Se começarmos pelo facto de estarmos a falar de uma fibra celulósica, estarmos a falar da floresta como um recurso renovável, e sendo um recurso renovável, se for gerida de forma sustentável, e quando digo sustentável, sermos cuidadores da floresta. E estamos aqui a falar também de florestas que estão plantadas, e quando são plantadas e nós colhemos, cortamos as árvores, replantamos a seguir. Portanto, não há perda de floresta. Ok. E, além disso, temos uma gestão ativa, aquilo que eu chamo, somos cuidadores da floresta. Controlamos a vegetação, fazemos tratamento dos solos, a chamada adubação de precisão, de acordo com as necessidades que os solos têm, fazemos controle de pragas, e por isso cuidamos das nossas florestas, também no sentido de prevenção de incêndios, e portanto temos aqui somos um agente proativo em gerir aquilo que a floresta nos pode trazer a nós e ao nosso planeta como uma fonte de matérias-primas renováveis. A parte da conservação é importante, sem dúvida. E temos 10% da nossa área são áreas de conservação. E mesmo na área de conservação temos aqui uma ação ativa, no sentido de cuidarmos e fazermos ações de melhoria contínua nestas áreas de conservação. E também está o nosso compromisso 2030 alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, e levamos muito a sério esta parte de realmente cuidarmos bem das nossas florestas. Como eu disse, são uma fonte renovável de matéria-prima que nós possamos utilizar em alternativa às matérias-primas de origem fóssil. Portanto, temos que pensar quais são as alternativas. As alternativas com uma produção a nível de fibras têxteis com à volta de 80 milhões de toneladas de poliéster, 25 milhões de toneladas de fibras de base vegetal, em que 20% destes 120 e tal milhões de toneladas de fibras têxteis são algodão. O algodão tem estado, não tem havido um aumento de produção, pelo facto de ser difícil a nível de produtividade, a área necessária para cultivar o algodão, a quantidade de água, de pesticidas envolvidos na produção do algodão. Portanto, aqui, as fibras de celulose de base de madeira, as chamadas regeneradas, podemos falar um bocadinho mais à frente, são realmente uma oportunidade de trazermos para o mercado mais destas fibras para substituir as de base fóssil, as sintéticas, e também dar resposta ao que o algodão não consegue. E algumas destas fibras, por exemplo, o liocel, consegue ter uma pegada a nível de carbono bem melhor do que o próprio algodão. E como o Nelson também disse, foi de facto aqui um casamento aqui em Portugal entre a indústria têxtil e a indústria da fileira florestal, em que ambos os setores viram que, do ponto de vista estratégico para o país, para a economia nacional, também para o posicionamento estratégico do Grupo Altri, fazia todo o sentido alavancar as competências das indústrias e ganhar esse conhecimento que nos falta, que é transformar as fibras pequeninas da madeira em fibras têxteis longas, que é o processo da regeneração, que é realmente um processo cientificamente muito interessante. Pois isto pode tornar-se uma conversa super nerd e eu acho que nos despedem a todos se isto ficar muito nerd. Aqui o objetivo é descodificar um bocado aquilo que se está a fazer a nível científico, depois com a sua aplicação prática na indústria, tentar descodificar isto para o consumidor final e para os consumidores mais atentos, e tentamos também no caminho seduzir uns quantos que não estão atentos, mas que se calhar deviam. Portanto, a criação de fibras com esta base, até agora, do ponto de vista prático, eu acho que esta pergunta talvez seja mais direcionada para o Nelson. Em que é que se traduz? Ou seja, já falámos aqui do algodão, já falámos do liocel, já falámos de fibras de poliéster. Quando falamos, por exemplo, do liocel, falamos de uma fibra muito interessante do ponto de vista da sua pegada carbónica, do seu custo, mas também da sua durabilidade. Quando falamos de todas estas fibras que podemos obter aqui através
desta indústria. Falamos de que tipo de fibras e que tipo de utilizações? Ok, sim, eu diria que a fibra a de lyocell, que é aquela que estamos aqui a falar, mas entre outras fibras, isto é de celulósicas, é uma alternativa à fibra daquele algodão. Já com as várias vantagens que o Pedro também já referiu há pouco, do ponto de vista da origem dos próprios materiais, engloba aqui pelo meio um processo de produção que se pode considerar, apesar de ser um processo químico, sendo em ciclo fechado, a reutilização aqui destes materiais também garantem aqui o caráter aqui sustentável aqui destes processos. No que diz respeito às propriedades das fibras em si, temos fibras com desempenho mecânico equivalente àquilo que são as fibras de poliéster. Em termos daquilo que poderá ser um melhor conforto associado aos têxteis, esta comparação direta com aquilo que é aqui algodão, o lyocell apresenta todas essas características, melhor conforto de contacto com a pele, melhor gestão da umidade, melhor gestão térmica, quando comparamos com o poliéster, isto obviamente. Portanto, é uma alternativa, eu diria, igualmente saudável ao algodão, sem comprometer aquela componente de origem de vida aqui deste algodão. E sem entrar no espectro, que temos todos muito esta necessidade, eu acho que é global, a necessidade de comparar uma fibra nova ou uma fibra em desenvolvimento com as fibras já existentes, isto porque é impossível não pensarmos naquilo que já conhecemos e tentarmos estabelecer a comparação para convencer as pessoas e dizer, mas não vai perder qualidade, não vai perder conforto, não vai perder durabilidade, etc. Se pensarmos nas fibras sem as compararmos com nenhumas outras, estamos perante que tipo de produtos? Eu diria que aqui neste momento as fibras de lyocell, e pensando um pouco no custo também destes processos, por serem processos relativamente recentes, há ainda pouca oferta de mercado aqui destas fibras, o custo também acaba por ser um pouco mais elevado quando comparado com as fibras mais convencionais. A nível de propriedades, também já referi um pouco isso, há vantagens, nomeadamente no conforto. Portanto, será uma ótima alternativa ao algodão, eu diria que sim, com todas aquelas características que temos de conforto, de gestão da umidade, ou seja, tem um bom transporte da umidade, aquilo que nós chamamos wicking, que ajuda a transportar para efeitos de desporto, ajuda a transportar umidade do nosso corpo para as camadas mais externas, ajuda também na fácil secagem. Portanto, há uma série de características, poderia enumerar aqui uma série delas mais, que as tornam uma boa alternativa. Claro que ainda será muito redutor dizer que irá substituir por completo todas as outras fibras e todas as outras soluções que existem, porque ainda apresenta muitas lacunas, nomeadamente no que se refere aos processos de produção. Quando comparamos com o poliéster, acaba por ter um processo de produção com um caudal muito, muito mais elevado e, consequentemente, acaba por ter custos muito mais baixos. Portanto, desse ponto de vista, não há de ser algo que será implementado assim muito rapidamente, mas estamos no caminho para trabalhar isso também nesse assunto. Pedro, o desenvolvimento destas fibras passa não só por um conhecimento muito grande, por esta criação de sinergias com outros parceiros, mas também passa por conhecer as necessidades de quem procura novas formas de dar resposta às necessidades de sempre, não é? Quer sejam... creio que aqui as necessidades de sempre serão as aplicações destas novas fibras numa lógica cotidiana, não é?
São fibras, como o Nelson tem estado aqui a descrever, de aplicações e usos mais técnicos, talvez mais dispendiosas, portanto, se calhar têm aplicações não ao nível do vestuário, mas talvez a um nível mais industrial, será? Uma utilização, por exemplo, para construção, indústria automóvel, equipamentos, é por aí? Eu diria que o espectro é alargado. Ok. Eu acho que o Nelson estava a dizer era que estas fibras, como conseguem alcançar resistências, estou a falar agora do Lyocell, estas tenacidades, uma resistência elevada, maior que o algodão, não chega ao poliéster, mas aproxima-se. Então, pode aqui abrir caminho para segmentos mais técnicos onde é preciso durabilidade. E começar a penetrar esses segmentos técnicos que se calhar as fibras celulósicas no passado não tinham tanta relevância. Mas digo, a nível de vestuário, acho que sim, que continua a ser um segmento importante para estas fibras e são muito utilizadas, por exemplo, a viscose, que é a fibra maioritária, já é muito utilizada em vestuário hoje em dia e também a nível de misturas com, por exemplo, algodão, o próprio algodão. Portanto, eu acho que a nível daquilo que é que os consumidores querem, e esperamos nós a nível de padrões de consumo mais responsáveis e sustentáveis, passando por fibras biodegradáveis e com uma pegada de carbono boa, aqui acho que realmente este tipo de fibras responde a essa necessidade. E apresentam-se como fortes candidatas à substituição das primas fósseis, que não são primas, mas pronto, das concorrentes fósseis. O Nelson falou de uma parte importante, que é esta parte da produção. Realmente, a produção de poliéster a nível de velocidade de produção é muito elevada e ainda não há tecnologia que se possa comparar a esse tipo de produtividades. As sintéticas têm. Mas acredito também que, e com a nossa contribuição a nível de desenvolvimento tecnológico, possamos melhorar esse aspecto. E isto significa que realmente aqui um grande driver é a população mundial está a aumentar e portanto, se os padrões de consumo não se alterarem, vai continuar a haver um crescimento da produção e consumo de fibras. Se o algodão não é capaz de dar resposta, quais são as outras fibras que poderão colmatar essa falta? Aqui, mais uma vez, estas fibras de base de madeira, celulose regenerada, podem, de facto, ter esse papel de dar ao mercado aquilo que o algodão não pode e também, se a nível de atributos conseguir substituir algumas das sintéticas, melhor, porque realmente a biodegradabilidade é um aspecto muito importante. Falávamos no início desta conversa das metas, dos compromissos, de tudo isso. Nós temos aqui como chapéu estes processos tecnológicos, já falámos do algodão, falamos da importância da biodegradabilidade, caramba, trava-línguas, destes materiais, para além de fibras com esta matriz. Já existem outras fibras que estejam a ser utilizadas de forma mais exaustiva, consigam em alguns segmentos substituir aquelas que têm, pronto, os impactos mais negativos, como por exemplo o poliéster ou todas as fibras que têm natureza fóssil. Já existem ou ainda estamos longe delas? Das fibras processadas e de origem natural, e se olharmos aqui para materiais que têm origem não fóssil, eu diria que as que estão comercialmente ativas, além do poliéster e de todas as termoplásticas, digamos assim, de origem fóssil, são de facto as de base celulósica. E quando falamos em base aqui celulósica, estamos a falar no espectro que vai desde a viscose, a Lyocell, carbamato, portanto há várias variantes dentro destas fibras que se podem explorar. Que se podem explorar, exato.
A par disto, e aqui estamos a falar numa percentagem do consumo, este aqui global, na ordem dos 4, 5% aqui neste total. Quando falamos noutros materiais de origem não fóssil, partimos para outro tipo de fibras, e aqui poderemos estar a falar de termoplásticos, por exemplo, fibras de poliéster de origem biológica, ou alguns materiais de origem bio, que podem ser ou não também biodegradáveis, e depois aqui entramos aqui noutro campo que se chama, e como é que vai ser o fim de vida aqui destes materiais, a geração de microplásticos. Portanto, e desse ponto de vista, as celulósicas têm esta vantagem que são bio-based, mas também são biodegradáveis, mantendo um tempo de vida relativamente longo, são condições de uso, isto ditas aqui, as normais. Mas, de facto, já está a ser feito um caminho para encontrar novos materiais alternativos àqueles que são de origem fóssil, nomeadamente sendo também bioplásticos, ou melhor, sendo termoplásticos, mas de origem biológica. E é um caminho que também se está aqui a se fazer. Outro caminho é a introdução de novos materiais reciclados, ou como é que se vão reciclar as fibras de base aqui já celulósica. Podemos transformar têxteis de liocel novamente em têxteis da poliocel, podemos pegar nestes materiais e podemos voltar a reintroduzi-los na cadeia de processo. É um caminho que também se encontra a ser aqui explorado, ou seja, as novas matérias-primas que darão origem a estas novas fibras. Nestas novas matérias-primas, novamente, o espectro vai desde os polímeros, biobase, os materiais reciclados que podem ser reintroduzidos novamente na cadeia da produção, mas é necessário trabalhar este processo a montante da cadeia de valor do desenvolvimento aqui das fibras. Há um caminho ainda a ser feito nesse ponto. Um caminho longo. Pergunto aos dois, enquanto especialistas, enquanto cientistas, enquanto investigadores, se os contextos políticos atuais vos preocupam. Eu acho que um pouco desde a investigação até à própria aplicação, o potencial compromisso destes avanços que vão ao encontro ou numa direção de circularidade e de um futuro mais verde, que de repente se veem comprometidos com determinadas ações que vão acontecendo, nomeadamente a saída dos Estados Unidos da América do Acordo de Paris, etc. Isto pode comprometer o trabalho que neste momento já se vem fazendo há décadas neste sentido? É, de facto... é desanimador. É um bocado. Onde estamos, na Europa, pelo menos tem havido um esforço, mesmo da própria Comissão Europeia. Lançaram há uns anos a estratégia para tornar a indústria têxtil mais sustentável e circular, um conjunto de iniciativas, investimentos, financiamentos, promover o design sustentável, reduzir o desperdício, combater o greenwashing, responsabilizar os produtores. Ou seja, aqui na Europa estamos num ecossistema que protegido. Um bocado protegido, sem dúvida. Também nos põe mais pressão na indústria europeia para desenvolver métodos mais sustentáveis. Eu vivi há alguns anos na Dinamarca, e na Dinamarca queriam muito mostrar ao mundo que era possível fazer a transição energética. Portanto, aqui na Europa estamos aqui a plantar muitas sementes, esperemos que isto dê frutos um dia, e também mostrar ao mundo que é possível mudar os processos e tornar o mundo sustentável e aliar as vertentes económicas, ambientais e sociais. Mas a indústria têxtil, neste caso, é uma indústria muito global, muito fragmentada, e aqui, neste projeto que temos, a tentar trazer para Portugal e para o contexto europeu a cadeia de valor do início ao fim, protege-nos um bocado. Okay. Mas sem dúvida que não chega. Portanto, temos que admitir que isto são desafios para o planeta e não se podem circunscrever somente à Europa. Portanto,
É um bocado desanimador, sem dúvida, como tu disseste, Joana, mas temos esperança e fazemos a nossa parte. Pronto, é mais porque de facto estamos cada vez mais a operar numa indústria global, portanto os avanços locais têm um impacto óbvio, não é? Em relação direta, não é? com o mercado global. Se de facto não há uma vontade comum nesta transição, todos estes avanços acabam por ficar comprometidos, e como o Nelson dizia há pouco, há avanços, mas por exemplo no caso desta comparação impossível de não fazer, não é? Entre a produção de poliéster e a produção de lyocell, de repente a produção de uma fibra como o lyocell é mais dispendiosa, apesar de ter um impacto vagamente positivo, digamos assim, não deixa de ser uma produção mais lenta, mais controlada, portanto há aqui muitos fatores que precisariam de uma mudança noutro sentido, especialmente nas políticas ambientais. Mas é impossível não trazer para a nossa conversa este tipo de questões. Nesta nota aqui de consciência, não é? Da nossa posição no mundo, tem assim algumas coisas a acrescentar a esta brevíssima entrevista? Bem, eu se calhar aqui também só complementando um pouco aquilo que o Pedro disse, e concordo aqui, isto aqui inteiramente, que será desvantajoso, pelo menos aqui para a Europa, que tem muitas preocupações e uma consciencialização global mais assente aqui na sustentabilidade. Em termos de progressão económica pode ser aqui um reverso, ou seja, há uma série de economias emergentes que poderão, digamos assim, ganhar cota de mercado pelo facto de não terem esta preocupação e não estarem legisladas ao nível que isto que a Europa está. E nesse sentido nota-se que as grandes preocupações aqui dos Estados Unidos, China e outras economias isto aqui emergentes é efetivamente conseguirem vender e conseguirem fazer com que as suas economias sejam cada vez mais fortes, ao invés desta consciência, isto aqui já mais global e aqui sustentável. Por isso pode ser aqui uma desvantagem do ponto de vista de crescimento económico, o facto de haver esta preocupação a nível local ou a nível europeu. Nós por cá estamos muito bem e recomendamos-nos. Portanto, ao nível do que são estes processos, o trabalho articulado entre a Altri e o Senti e o Citev também, este trabalho tem dado frutos num bom sentido. Quando é que poderemos começar assim, o consumidor final, o cidadão comum, quando é que pode começar a olhar e a ter noção do que é que foi feito, do que é que está feito, do que é que funciona, do que é que não funciona? E depois desta pergunta já não vos chatei mais. Então, já fizemos lyocell cá em Portugal, portanto já podemos experimentar. Quando isto tocar, e nós temos uma escala pequenina, queremos fazer umas t-shirts, talvez este ano, agora com equipamento que temos de maior escala, precisamos fazer umas t-shirts estrategicamente acho que vai ser esse o futuro e queremos o nosso grupo traçar esse caminho e começar a integrar parte da nossa produção na produção deste tipo de fibras e contribuir então, como nós já falámos, para que a indústria têxtil consiga ter acesso a estas fibras que são mais sustentáveis. E aqui, sobretudo aqui também em Portugal, no contexto da nossa indústria têxtil e vestuário, que tem uma grande expressão. Portanto, estamos todos muito entusiasmados, tem sido uma grande cooperação com o Senti e o Citev, temos aprendido imenso, temos aqui a criar conhecimento quase do zero. Por exemplo, o lyocell quase não há muita informação, e portanto estamos aqui muito a criar esse conhecimento e isso dá-nos também um gozo muito grande. Sim, eu aí acrescentaria só aquilo que o Pedro disse, portanto, apesar de já terem sido feitos esforços aqui entre o Senti, Citev e o Grupo Altri, e já foram desenvolvidas fibras de base de lyocell, e está-se a trabalhar aqui noutros processos também, o objetivo é mesmo conseguirmos ter aqui uma escala ligeiramente maior,
E a longo prazo, Pedro também poderá falar um pouco sobre isso, termos aqui uma escala, um piloto industrial, ou quem diz até mesmo uma produção a nível ibérico. Exatamente, numa das medidas do projeto BIT está incluído um piloto industrial, já umas toneladas de filamento. Um ambicioso piloto industrial. Obrigada. Obrigado, Joana. Obrigado, nós. Este foi mais um episódio de Conversas Fora de Moda, comigo, Joana Barrios. Hoje a conversa com Pedro Loureiro e Nelson Durães. Já sabem, podem continuar a ouvir-nos nos próximos episódios, e se não ouviu os anteriores, é só ir à procura deles. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.